Nesse instante, vamos nos concentrando, primeiramente, agradecendo o plano espiritual por ele ter permitido que nós estivéssemos aqui juntos nesse instante. E nessa troca de energia, de fluidos salutares, nós vamos imaginando que um fiozinho sai da nossa cabeça e vai se encontrar lá em cima com o nosso Pai. E fazendo essa ligação maravilhosa que passa por todos os nossos corpos, pelo nossa alma, pelo nosso perispírito e pelo nosso corpo material. E vai descendo da cabeça ao nosso tronco, aos nossos membros inferiores e vai saindo pela sola dos nossos pés. E o contrário também acontece. Nós vamos pedindo que a força da natureza da Terra saia da Terra e volte para o nosso corpo. E neste trânsito sobe e desce, os nossos corpos vão se unindo de muitos fluidos salutares. E assim, envolvidos nesse amor maior, nós vamos pedindo que Deus guie a nossa lição, a nossa compreensão, para que possamos colocar em prática todos os dias o ensinamento de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar no capítulo 16 sobre o estado de perturbação. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se um fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, de modo que quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro momento. Apenas em poucas situações pode a alma contemplar conscientemente o desprendimento. Quer dizer, não são todas as pessoas que vão contemplar, né, esse desprendimento. A maioria não consegue, porque está perturbada. Estado de perturbação. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Em algumas pessoas, ela é de curtíssima duração, quase imperceptível e nada tem de dolorosa. Poderia ser comparada com um leve despertar. Em outras pessoas, o estado de perturbação pode durar muitos anos, até séculos, e pode configurar um quadro de sofrimento severo, com angústias e temores acerbos. Acerbos quer dizer amargos. Lembra Allan Kardec que no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam lentamente à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Esta perturbação pode apresentar características particulares, dependendo do caráter do indivíduo. Muitos indivíduos não se identificam como desencarnados e continuam frequentando os ambientes tradicionais sem que se apercebam da morte. Outros entram em quadro de loucura psíquica, perdendo a completa noção do tempo e de esforço com a desagregação de sua personalidade. Alguns espíritos mergulham em sono profundo e nesse estado ficam durante um tempo muito variável. Um fenômeno que parece ser geral e que ocorre nesse período é aquilo que os autores chamam de balanço existencial. Os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante de sua mente numa velocidade espantosa,
e ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances da sua encarnação. André Luiz afirma que tal mecanismo automático é de importância no processo evolutivo do espírito, pois vai imprimir magneticamente nas células do corpo espiritual as diretrizes a qual estão sujeitas, dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. O estado de perturbação varia imensamente de pessoa para pessoa. Os fatores que vão influenciar na duração e na profundidade deste estado são. Então, para explicar aqui um pouquinho, então, nós vimos que tem pessoas que rapidamente elas entendem o que estão acontecendo, outras depois de algum tempo, e outras levam séculos para perceber. E outras imaginam-se que ainda estão vivas, né? Elas não conseguem entender que já estão em um outro lugar, né? Um outro plano. E há uma dificuldade nisso, né? Outros conseguem facilmente conseguir entender o que está acontecendo. Uns têm aceitação e outros não. Nos trabalhos de desobsessão, nós temos espíritos que às vezes fazem séculos que estão numa luta, numa guerra, estão sentados contando dinheiro, estão na casa deles, preocupados com as coisas, com a comida, com isso e com aquilo. Eles continuam vivendo no mesmo lugar. Então, esse estado de perturbação vai depender de pessoa para pessoa, né? A gente não sabe. E quando a gente desencarna, há o estado que ele fala aqui, o balanço existencial. É um filme que nos passa de toda a nossa trajetória que nós tivemos na vida. Claro que passa os melhores momentos, os melhores momentos da sua vida. Por quê? Porque isso vai sendo marcado no nosso perispírito. O nosso perispírito, ele marca, né, essa passagem, todos os acontecimentos que nós tivemos, nós fazemos marcado no nosso perispírito. Então, os fatores que vão influenciar na duração e na profundidade desse estado são conhecimento do mundo espiritual. Os benfeitores espirituais informam no Livro dos Espíritos que o conhecimento do espiritismo exerce uma grande influência sobre a duração maior ou menor da perturbação, pois o espírito que tem informação precisa a respeito do mundo espiritual compreende antecipadamente a sua situação. Leon Diniz, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, acrescenta: o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos, dá-nos mais segurança e abrevia a separação da alma. Isso também é assim, às vezes não quer dizer muita coisa, não. Porque às vezes a pessoa está dentro do espiritismo, sabe tudo e depois não tem aceitação. Então, às vezes, sofre até mais, né, do que uma outra pessoa. Idade. Os extremos da vida são os períodos da existência em que o desencarne se processa, geralmente com maior facilidade. Na criancinha, o processo encarnatório ainda não completou-se definitivamente. E no idoso, os laços que mantêm unidos o corpo espiritual ao corpo físico estão mais frágeis, débeis, fáceis de serem rompidos. A respeito do desencarne na infância, Richard Simonet diz: o desencarne na infância, mesmo em circunstâncias trágicas, é bem mais tranquilo, porquanto essa fase o espírito permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a existência espiritual. Alheio às contingências humanas, ele se exime de envolvimento com vícios e paixões que tanto comprometem a experiência física e dificultam um retorno equilibrado. Então, ali a gente vê que a criancinha, quando desencarna, mesmo que seja num acidente, algo mais desastroso, ela não tem os mesmos sofrimentos que um espírito adulto. Por quê? Porque ela é inocente, né? Ela não tem os vícios do que nós temos, né? Ela não fez ainda, ela não tem a maledicência, ela não tem os ciúmes, ela não tem inveja, nada disso se formou para ela, né? Então, ela está livre disso tudo, é mais fácil. E no idoso, porque o idoso, ele já está, assim, com
com o pé mais para lá do que para cá. Ele está bem fraquinho, então ele também já não tem mais certos reflexos, né? Então também se torna mais fácil. Tipo de morte. As mortes súbitas, traumáticas, acompanham-se geralmente de um estado de perturbação maior. A doença crônica, arrastada, facilita o desligamento do espírito e a sua identificação com a vida pós-túmulo. Em todos os casos de morte violenta, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga. Manuel Filomeno Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, completa o assunto dizendo: nas desencarnações violentas, o período e intensidade de desajuste espiritual correspondem à responsabilidade que envolveu o desencarnante no processo fatal. Acidentes, onde o desencarnante não tem uma culpa atual, passando o brusco choque, o período perturbador tem curta duração. O mesmo não ocorre em condições de intemperança, quando o descomedido passa a ser incurso na condição de suicida indireto. O mesmo sucede nos casos de homicídio, em que a culpa ou não de quem tomba responde pelos efeitos em aflições que prossegue experimentando. Então, aqui está dizendo que as mortes súbitas, traumáticas, né, sempre é traumatizante, ela vai sempre causar algo que traumatiza mais. Mas, logo é amenizado. Nos casos de morte violenta, o perispírito é desligado rapidinho, né, da matéria, e então tem aquele choque, né, aquela coisa ruim, mas logo depois ele também volta. Então, o desprendimento fica um pouquinho mais lento, né? Ao corte, porém, é mais lento de sair, né? Demora para sair o fluido universal. Porque, imagina, um jovem que morre num acidente. Aquilo é cortado, né? Rapidinho, pum, ao corte. E tem muito fluido vital ali. Então, ele vai devagarzinho perdendo tudo aquilo. E, nesse caso, existe uma perturbação maior, né? E no idoso, ele vai apagando, né? Porque o fluido vital está pouco, né? É igual uma vela, né? Quando a vela está no final, ela vai devagarinho, ela vai se apagando. O mesmo acontece com a pessoa mais idosa, né? A gente fala assim, nossa, ela não desencarnou, ela apagou. E realmente é assim, né? E aí existe, né? Quando há o suicida indireto, né? Porque ainda conversamos sobre isso hoje à tarde, eu e a Stephanie, sobre a gente ser suicida indireto, né? A gente pode ser acusado de suicida por várias coisas. Uma pessoa que tem diabetes e come doce, ela é um suicida indireto, porque ela sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela está comendo. A Stephanie falou que não, que é uma pessoa que gosta de doce e vai continuar comendo. Ela falou assim, o que é uma pessoa que tem diabetes e come doce? Eu falei, uma pessoa que não consegue controlar a vontade de doce. É um suicida indireto. Uma pessoa que tem uma pressão alta, que vai beber, que vai fazer coisas que não se deve, é um suicida indireto. Então, se a gente sabe que está fazendo algo contra nós mesmos, porque esse corpo que nós temos aqui é a nossa ferramenta para que a gente possa evoluir. Uma vez que a gente acaba com a ferramenta nossa, que a gente não cuida direito, nós vamos precisar de mais tempo. Consequentemente, vamos precisar voltar novamente. Eu já não falei de espíritos que ficam devendo um tempo? Então, o que que é? São os bebês que nascem e ficam pouquíssimo tempo aqui com a gente, né? Uns ficam 2 anos, 3 anos, 5 anos. É o que faltava para aquele espírito para completar o seu ciclo. Então, nós temos que cuidar muito, né, da nossa ferramenta para que a gente não seja culpada por ser um suicida indireto. Atitudes da família. Leon Diniz, examinando a questão, diz:
No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos, brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que acorrentaram a terra, a sair da sombra em que está imersa. O posicionamento mental dos familiares ante o desencarne será de fundamental importância na recuperação do espírito. Pensamentos de revolta e desespero o atingem como dardos mentais de dor e angústia, dificultando a sua recuperação. André Luiz mostra que a atitude inconformista da família pode criar teias de retenção, prendendo o espírito ao seu corpo. Então, aqui ele já está falando, né, que a atitude da família é super importante. Você está diante de uma pessoa que está na cama e que você sabe que o quadro dela é irreversível, né? E você sabe que ela dali, ela está num coma ou ela não vai ter mais jeito. Então, é super importante nessa altura que a gente tenha bons pensamentos para aquela criatura, orando, pedindo por ela, ajudando com que ela faça a passagem daqui para o outro lado calmamente, né, com amor, com dedicação. Porque se for ao contrário, ela recebe isso como dardos, né, que ferem, que magoam, que machucam o espírito dela, né? Ela não pode estar acontecendo isso. Velório. O que vem a ser velório? Segundo o dicionário, é o ato de velar com outros um morto, de passar a noite em claro, onde se encontra exposto um morto. Normalmente, o que se observa é que, ao invés de pacificar o espírito, hóspede do corpo morto, as pessoas despreparadas não levam a ele o apoio preciso, permanecendo alheia às verdades espirituais e o bombardeiam inconscientemente, emitindo raios mentais desequilibrados. Isso aí, ficam lá, olha, mas sabe por que ele morreu? Então, porque ele bebia muito, então, porque ele ficava muito nervoso, porque ele brigava. Quer dizer, todos esses comentários ou pensamentos que a gente tem não vai ajudar em nada a pessoa que está ali. Velório, comumente, é um ponto de encontro ou reencontro, forçado por deveres sociais e familiares, onde muitas vezes tem gente gargalhando, bebendo e contando anedotas, né? É um dever social. Às vezes você não vai no velório nem porque você gostava da pessoa e nem porque você vai rezar. Porque, puxa vida, né, eu tenho que ir, é pai do meu amigo, é filho de não sei quem. Então, socialmente, você se sente na obrigação de ir, mas você, às vezes, não vai com o pensamento de estar rezando, de estar orando para aquela pessoa que está ali, né? Com respeito para com ele, né? E muita gente, às vezes, hoje em dia não é mais assim, mas antigamente se ficava a noite inteira velando, e as pessoas cansavam. Então, de repente, estavam contando piada, estavam dando risada, se esqueciam do porquê que estavam ali, né? Mas o velório representa as horas que sucedem ao desencarne e que são importantes para o recém-liberto. Há técnicos que se aproximam do desencarne, promovendo com recursos magnéticos sua liberação. Conforme nós dissemos, fica por muitas vezes muitos fluidos ainda. Então, ele não está de todo desprendido ainda. O coração parou de funcionar, a mente não está mais, porém, a ligação do espírito com o perispírito e a matéria por vezes ainda está ali, e por volta existem nossos irmãozinhos do plano superior que estão ali nesta missão de ir cortando devagarzinhos os fios que prendem ele à matéria. Somente pessoas muito evoluídas dispensam esse concurso. O companheiro desencarnado pede, sem palavras, somente um pensamento bom. A doutrina espírita esclarece que, se no caixão está o corpo, pode muitas vezes o espírito estar do lado. Então, tem muitas pessoas que acompanham, né, o velório. Então, o corpo está no caixão e eles estão ali do lado, eles estão inconformados, às vezes eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. E aí eles olham para todo lado e vê aquela falta de respeito, todo mundo conversando, rindo, não se importando. E isso é triste, né? Já pensou? Está todo mundo nem ligando o que aconteceu na sua despedida, né? É ruim.
Vejamos uma história, eu gosto muito dessa história, que irá ilustrar o que estamos dizendo. Fato presenciado por uma médium vidente e audiente. No velório, no meio de muita gente, uma mulher grávida. O feto pulsando no seu ventre. A médium percebeu o diálogo tranquilo do espírito desencarnante com o espírito ligado do feto. A conversa entre o que já foi. O recém-desencarnado e o que está para vir e o que vai reencarnar, disse o espírito ligado ao feto. Quantas coroas, quanta gente, quanta saudade. Você foi realmente um homem bom. Vivi bastante, respondeu o espírito dono do corpo morto. Está cansado? 90 anos é tempo demais, não? Passa depressa. E você, quando vai começar? Em poucas semanas. Veja ali meu corpo na barriga da mamãe. Sente medo? Um pouco. Não sei se vou ser forte para ser bom. Entendo. Infelizmente, nada posso te ensinar. O seu mundo vai ser muito diferente do meu. E ainda que não houvesse um século nos separando, eu ainda não teria o que dizer. O que não entendo é porque todos estão chorando por você. Veja, estão fechando o caixão. As pessoas se despedem e choram mais forte. Elas estão chorando porque se sentem muito pequenas diante da morte e me amam. E é terrível pensar que estou lá dentro, indo para baixo, debaixo da terra. Elas não sabem que só a embalagem está no caixão. Choram quando deveriam agradecer, porque sua dor acabou. E vão sorrir quando eu nascer, quando deveriam chorar. Não devem sorrir e sim encorajar você diante do grande desafio que é a vida. E o desencarnante segue rumo a outras esferas e o espírito unido ao feto continuou do lado da sua futura mamãe, esperando a sua hora de renascer. É muito interessante isso, né? Eu vou te interromper. Tem 7 minutos para explicar. Eu acho que dá para me explicar. Dá para explicar a historinha, depois a gente vai. Depois a gente já sai. Então, é bem interessante, né? Porque é um espírito que está indo embora, bem consciente, ele cumpriu toda a missão dele, 90 anos ele ficou aqui, e o outro está chegando. E eu gosto que eles falam que um século separam os dois, né? Ele não tinha, assim, nada para falar para ele. E mesmo que ele tivesse, ele não poderia, porque a vida dos dois vai ser diferente. Cada um tem uma experiência, cada um tem um aprendizado. Então, ele não tem muito para falar para ele, porque o pequenininho vai nascer e vai ter a vidinha dele, vai ter as experiências, o aprendizado, os erros, defeitos, os tombos, né, as coisas dele. E eu gosto também quando ele fala aqui, né, que todos estão chorando porque ele está partindo, mas que não deveria ser assim, porque ele cumpriu a missão dele e ele está retornando à pátria espiritual. Deveria se chorar pelo outro, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o outro. O outro é que é incógnita, não o que foi. O que foi já fez, já foi. E ele foi um homem bom, porque ele era querido, ele era amado por todos. Todos estavam ali chorando, sentindo, né, a partida dele. E o pequenininho ia ainda começar. Então, é essas coisas que nós, na nossa pequenez, ainda não conseguimos ver sobre este ângulo, sobre este olho, né? A gente não consegue, não dá, porque a gente não nasceu para perder nunca. Nunca nós queremos perder, nem para São Paulo, nem para o Brasil, não quer dizer. E a gente não nasceu para perder mesmo, né? Perde uma chave para ver, perde alguma coisa. Então, é assim. Vamos lá no intervalo, que acho que não dá mais tempo, depois eu volto para ler a outra parte. Vamos, já volto. Até já. Tchau.